do quarto ano. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu espero que todos estejam bem aí na casinha de vocês. E eu espero que estejam gostando da aula e acompanhando as nossas aulas, tanto no nosso sistema ou no nosso canal SIEC Oficial. Então, bora embora para mais um assunto novo. Meninos, esse assunto para vocês está lá na página 35 do livro de História. Nós vamos trabalhar em cima desse assunto e resolver os exercícios seguintes, ok? Então, bora começar. O nosso tema é as grandes navegações. Está lá na página 35, como eu falei. Vocês já viram, eu sei que vocês já viram essa imagem aí. Eu botei ela lá na primeira aula nossa de história. Essa imagem ela é muito importante para todo o conteúdo. E o que todo o nosso conteúdo de história envolve? É a grande, o grande descobrimento ou o grande início do nosso Brasil, do nosso país. E tudo o que aconteceu ali dentro dele, um país que foi ali, lutou muito, várias pessoas escravizadas, povo escravizado, e nós brasileiros somos resultado de tudo isso, de muita mistura e muita história. Então, o que essa imagem representa? Ela representa todo o contexto, toda a história de antes da chegada aí do país Brasil. Aqui nós temos várias informações. E tia, não sei, tem muita coisa e tem muita informação para ler. Tem coisa que eu ainda nem sei, realmente. Tem coisa que não é tão legal aí, tem informação que é mais detalhada. Então, o que a gente faz? Eu vou seguir com vocês todas as informações importantes aí dentro dessa imagem. Então, a gente começa aqui, ó. O contexto das grandes navegações. O que é contexto? É realmente a história que está por trás das grandes navegações. As grandes navegações foram as navegações marítimas mais importantes, tanto de Portugal quanto Espanha. Ali estava dividido, as terras para Portugal e para Espanha, como vocês sabem. E a gente teve navegações tanto do lado português quanto do lado espanhol. E o que acontece, tia? Olha só, por que eles queriam viajar tanto, navegar tanto aí dentro dos mares? Gente, Portugal queria bastante dinheiro. E como por terra, de forma terrestre, os franceses já tinham conquistado alguns espaços, Portugal teria que ter uma rota por onde? Pelas águas, que era por onde ele tinha mais fácil acesso. E aqui, ó, eles queriam a expansão marítima. A expansão, que é expansão? É o crescimento do comércio, da venda, de troca, ok? De troca das especiarias, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, mais lá na frente do café, do ouro, ok? Por isso ele precisava explorar novos territórios. E quando eu digo explorar, é explorar mesmo. Tomar tudo que tinha ali. Objetivos. Quais são os objetivos dessas navegações, tanto de Portugal quanto de Espanha? Expandir o comércio, como eu falei para vocês, crescer a venda das coisas, a troca das coisas. Metalismo. O que é metalismo? Metalismo é a caça do metal. Pode ser do ouro, pode ser do ferro, do minério, ok? E expandir também o cristianismo, não deixava de querer que crescesse a religião católica. Aqui para baixo a gente tem umas características tanto de Portugal
quanto da Espanha. Então, bora lá para as características de Portugal. Portugal, né? Olha só bem aqui embaixo. Interesses: comércios, terras, poder. Feitorias: fortificação militar, que era crescer também o número de militares portugueses. E eles queriam contornar o continente africano, eles queriam também passar ali pelo continente africano, que foi o momento em que eles trazem, né, os africanos para escravizar aqui dentro do território do Brasil. E aqui nós temos as viagens, ó, viagem de Vasco da Gama até a Índia, a viagem de Bartolomeu Dias em 1487, contorna o Cabo das Tormentas. Em 1500 nós temos quem? Pedro Álvares Cabral chegando aí no Brasil, né? Descobrindo, invadindo esse território que hoje se chama Brasil. E agora nós temos as características da Espanha. Como assim? Olha só, em 1492, Cristóvão Colombo também ali, né, enxerga um território que é um continente que hoje nós chamamos América, que também é onde nós vivemos. Colombo avistou esse continente. Porém, quem realmente se deu conta de onde estavam foi Américo Vespúcio, que vocês vão saber um pouco mais dele daqui a pouco. E esse Américo Vespúcio, ele foi homenageado. O continente americano foi em homenagem a ele, que hoje se chama América. Nós vivemos na América do Sul, mas também tem América Central e América do Norte. Disputa com Portugal, claro, disputa de territórios. Em 1494, nós temos o Tratado de Tordesilhas, que nós também já falamos dele, mas vamos voltar a falar um pouco mais profundamente. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês são dois gráficos, são dois mapas aí, esse aqui e esse aqui também. Esse aqui é bem legalzinho, ó, tá todo identificado aí para vocês, olha a legenda aqui. Ouro, escravos, pedras preciosas, especiarias. E aqui a outra legenda é que na linha azul nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, na linha amarela nós temos a viagem de Vasco da Gama, na linha vermelha nós temos a viagem de Bartolomeu Dias e na linha verde nós temos a de Pedro Covilhã, navegações aí portuguesas, que saíram lá de Portugal em busca de novos territórios, em busca de escravos, em busca de pedras preciosas, em busca de ouro, e ali também para o Brasil, já dentro do Brasil. Então aqui, ó, eles saem, eles partem daqui de Lisboa, eles passam, ó, pela Índia também, ó, Cabral. Esse vermelho, que é o Bartolomeu Dias, ele vai ao encontro aqui da África, realmente, Cabo das Tormentas. E o Vasco da Gama, que ele chega realmente até as Índias. E o que eles querem fazer para cá, tanto para a África, aqui a Arábia, a Índia, o que eles querem fazer para esse continente da Ásia? O que eles querem fazer para aí? Eles querem, como eu falei para vocês, aumentar o comércio entre eles. Ah, tu me vende isso, eu te vendo aquilo. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Eles querem fazer novas, né, amizades. Eles querem fazer um novo comércio para aumentar, né, o dinheiro, a potência de dinheiro deles. E aqui, nesse outro mapa, vocês veem aqui o continente da África, as Américas, vocês veem a Ásia, ok? Europa. Olha, eles estão atravessando aí o Oceano Índico, o Oceano Atlântico,
Oceano Atlântico aqui também. Olha só, nesse novo mapa tem as navegações espanholas e portugueses, século XV e século XVI, que era lá 1494, 1492 e século XVI, 1500. Então, aqui tem as rotas das navegações portuguesas, rotas das navegações espanholas. Começando aqui pela rota das navegações espanholas. Cristóvão Colombo, né, que descobriu também, invadiu, também achou a América, né, esse continente americano. Olha só, a listrinha dele é a linha vermelha. Ó. Sai daqui da Espanha, vai passando aí também por Portugal e vai chegando aqui. Como eu falei para vocês, ele realmente identificou esse espaço, mas quem fez todo o cálculo e viu que estava ali na América foi um moço chamado Américo Vespúcio, e o continente, em homenagem a ele, foi chamado de América. Aqui na linha verde, na linha roxa, nós temos a viagem de Vasco da Gama até as Índias, até ali o continente asiático. E nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que também passou ali pelas Índias e, né, estacionou aqui, em Porto Seguro, em 1500, no Brasil, no que hoje nós conhecemos como Brasil. Continuando, olha só, Tratado de Tordesilhas agora. Gente, não só bastando explorar vários espaços ali, vendo outros também explorarem outros espaços, porque pela terra, em partes terrestres, quem estava dominando? Os outros países. Itália, França. Itália já estava dominando tudo. Já estava conquistando vários espaços terrenos ali. Então, Portugal e Espanha tinham que fazer alguma coisa ali pela água, né? Eles estavam bastante banhados aí pelos oceanos, então eles tinham que fazer alguma coisa. Só que eles já estavam disputando espaço entre eles mesmos. E para que eles não ficassem, né, na pindaíba, para que eles não perdessem mais ainda, eles resolveram dividir ali, né, a Europa, a América, eles resolveram dividir ali entre eles vários pedaços de terra. Então, Espanha para cá, Portugal para cá. O que Portugal conquistasse para cá era dele, o que Espanha conquistasse para cá era dela. O tratado foi feito em 1492, Tratado de Tordesilhas. Ok? Olha só, e esse mapa é bem legal. Falando aí, dos espaços em que foram conquistando, daqui para cá, Portugal, daqui para lá, Espanha. Uma divisão bem, né, bem feia. Portugal ficou com um espaço bem menor para ele, mas também tinha por onde sair mais daqui desse espaço, viajar melhor. Olha só, o tratado ali foi assinado de fato mesmo, dia 7 de junho de 1494, um pouquinho antes do descobrimento do Brasil. E o que dizia nesse tratado? Que ia passar uma linha imaginária, 370 léguas. Léguas é como se fosse, não sei, passos de cavalo, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde que ficava aqui, na África. Então, 370 léguas a oeste para lá, iria passar uma linha imaginária já dividindo aí
o pedaço da Espanha e o pedaço de Portugal. Então, quando os portugueses eles, tomam conta ali do Brasil, invadem ali esse espaço, eles já sabiam que estava tudo bem para eles, porque eles já iam tomar conta desse pedaço de terra. Por quê? Porque estava do lado da linha deles. Então, eles iam explorar ao máximo esse pedaço de terra. E o que acaba acontecendo? Inglaterra, Holanda, França jamais iriam aceitar esse tipo de acordo. Esse acordo estava para a Espanha e para Portugal, mas o resto não tinha nada a ver. Então, o que eles iam fazer a partir disso? Eles começaram a invadir cada pedaço de terra, tanto do lado de Portugal, tanto do lado da Espanha. E achavam que era deles também. Cheguei aqui, vou explorar também. Já estão explorando tudo. Tanto é que a nossa formação, a formação do nosso povo, ela é principalmente de índio, negro e português. Mas isso não quer dizer que ela não teve japonês, que ela não teve inglês, que ela não teve espanhol. Tudo isso elas tiveram também. E acabou que ficou um bololô só, explorando, e só vejo o Brasil sendo explorado nesse momento, Todo mundo quer explorar nesse momento, ninguém quer fazer alguma coisa de legal. Essa é como se fosse uma visão mais ampliada aí para vocês do Tratado de Tordesilhas, ok? Olha só. Portugal ficou mais ou menos com esse pedaço aqui, e as terras da Espanha aqui, da América, ficaram para cá. E por que Portugal já sabia que quando ele chegou ali no Brasil, ele já sabia que ia colonizar ali aquela terra? Porque ele chegou desse lado aqui, ó, do lado do Nordeste, ok? E agora nós vamos dar uma passadinha aí para a página 36 de vocês para fazer algumas atividades. Bora lá! Se por um acaso você quer dar aquele pause para responder, você pode dar agora. Quem já respondeu, pode acompanhar comigo a resolução, e a explicação das questões. Questão número 1. Responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual foi o documento criado para evitar conflitos entre as duas potências navegadoras? Quem são as duas potências navegadoras? Portugal e Espanha. E o acordo ou documento criado, foi o nosso Tratado de Tordesilhas, como eu estava explicando para vocês agora. Esse documento foi assinado por quais nações? Portugal e Espanha. Eram os principais interessados em que esse acordo acontecesse. Então, na letra A nós temos Tratado de Tordesilhas e na letra B nós temos Portugal e Espanha. Em qual ano o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Ele foi assinado no ano de 1494. Letra D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil, de invadir o Brasil, o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Gente, aí vocês vão ter que fazer, uma matemáticazinha pequena. Quando o Brasil foi realmente descoberto, invadido por Cabral? Ele foi descoberto em 1500 e o tratado foi em 1494. Então, diminui 1500 e tira 1494. Vocês vão aí ter 6 anos, 6 aninhos, ok? E letra E. Você acha que os reis da Espanha e de Portugal assinariam o Tratado de Tordesilhas se de fato soubessem
que existia terra além da linha demarcada? O que isso significa? Gente, existiam várias outras terras ali, fora daquela linha, fora daquele espaço, vários outros locais. E será que se eles soubessem que eles podiam explorar outras partes, eles iam assinar esse tratado para ficar só com aquele pedaço ali do Brasil? Será? Essa é uma resposta pessoal. Vocês podem botar e depois a gente vai estar analisando aí. 2. Escreva o nome de países que não reconheciam o acordo firmado entre Portugal e Espanha. Eu falei para vocês que muitos países vieram para explorar aí as terras, tanto de Espanha quanto de Portugal, né? As terras que eles colonizaram. E quem são esses 3 países? Holanda, Inglaterra e França. Ah, tia, mas a senhora falou de França, falou de Itália. Sim, é verdade. A Itália ela estava dominando as navegações não, ela estava dominando o comércio ali terrestre, ok? Terceira questão na página 37. Observe os mapas abaixo e marque as alternativas corretas. Olha só, tem esses 2 mapas aqui, um mapa do Brasil e um mapa aqui que está determinando a linha, pedaço de Portugal, pedaço da Espanha. Então, a julgar pelas imagens acima, podemos concluir que, olha só, a primeira é o que diz. Os colonos que aqui habitavam respeitaram o Tratado de Tordesilhas e não invadiram o território espanhol. Gente, o que é para fazer nessa questão? Você vai marcar o correto a partir dos mapas. Você vai olhar para o... Gente, e o que quer dizer essa primeira aqui? Os colonos que aqui habitavam, que primeiramente que são os colonos? Os colonizadores, né? Os que tomam posse daquela terra. E esses colonos que estavam por aí, eles respeitavam mesmo o Tratado de Tordesilhas e não invadiam o território espanhol? Será que eles não invadiam mesmo? Com certeza eles invadiam. Com certeza havia ali também uma fugida daqui, uma fugida dali, né? Eles assinavam tais tratados, mas eles não respeitavam 100% o outro. Aqui a segunda. Os colonos que aqui habitavam não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo o território espanhol. É isso aí. Eles não invadiam, eles invadiam mesmo. Ok? Então marca um X nesse quadradinho. O território de Portugal cresceu e acabou por transformar-se no mapa atual do Brasil. Sim. Por quê? Porque Portugal foi a que tomou posse ali, foi a que colonizou e foi a que também regeu ali por muito tempo todo o Brasil. Logo depois que a família real vem e se instala em todo o Brasil, que eu falei para vocês um pouco na aula passada sobre os períodos históricos, quando a família real se instala, quando o domínio português aumenta, não foi? Então, essa aqui também está correta, marca um X. Quarta e última questão, escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano. Como assim, tia? Como foi que Portugal chega ali na África e traz os escravos, vai trazendo tudo
essa fica como pesquisa para vocês de casa, para vocês saberem um pouco mais essa curiosidade, como é que Portugal está tomando posse ali da África. Eu já dei algumas dicas para vocês, pois Portugal queria expandir, né, o comércio. Bartolomeu Dias é ele que vai até a cidade do Cabo, Cabo das Tormentas, ali lá dentro da África, explorar ali aquele pedaço. Meninos, eu espero que esteja tudo bem. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa e bons estudos. E sempre é bom lembrar aqui, ó. Ou de casa tem gente. Ok? Então, beijo.